Fala pessoal da primeira série, tudo bem? Então pessoal, ao longo desse terceiro bimestre nós trabalhamos com a geologia do Brasil e também com a sua geomorfologia. Lembrando lá que do ponto de vista da geologia nós vimos as principais estruturas da geologia brasileira, principalmente as bacias sedimentares, os escudos cristalinos. Nós vimos que os dobramentos modernos não são verificados no território brasileiro em função de estarmos próximo ao centro de uma placa tectônica. E também relacionamos as estruturas geológicas com os recursos minerais, entendendo que as áreas de estruturas de embasamento cristalino são muito propensas para a ocorrência de recursos minerais metálicos, sobretudo. Existem outros também, mas predominam os metálicos. Os metálicos realmente é o que tem de bom nas estruturas cristalinas. E os recursos minerais energéticos, como o carvão, o petróleo, o gás, entre outros, são os três principais, nós vamos encontrar nas bacias sedimentares. Nas bacias sedimentares também nós vamos encontrar importantes rochas e minerais industriais, que são obviamente utilizados na indústria, e que compõem aí boa parte dos artefatos que nós utilizamos no nosso dia a dia. E também alguns elementos são utilizados para as mais diversas finalidades, como por exemplo, desde a produção de cosméticos à produção de remédio, a composição de remédio, comprimidos, aquela parte branca ali, a parte sólida do material, do comprimido, e também a aplicação na agricultura, como por exemplo o calcário, entre outros fertilizantes, que tem como base algum recurso mineral. Tranquilo? Em relação à geomorfologia, nós vimos a configuração geomorfológica. Geomorfologia, lembra que quando eu falo geomorfologia eu estou falando do relevo, o uso eu acabo utilizando enquanto sinônimo, ou como se fosse sinônimo. Vale destacar que a geomorfologia é a ciência que estuda as formas de solo. Se você for decompor a palavra, fazer a decomposição da palavra geomorfologia, você vai encontrar justamente isso, o estudo das formas da superfície terrestre. Eu usualmente me refiro à geomorfologia como sendo o relevo. Então o Brasil tem uma geomorfologia, um relevo bastante diverso. Isso se explica em grande parte pela posição do próprio país no globo, no mundo. Se você pegar o mapa mundi, o Brasil está bem posicionado ao centro do globo. Claro que mais no hemisfério sul do que no hemisfério norte, muito mais, cerca de 97% está no hemisfério sul, mas ele está numa posição que favorece a formação de diversas formas de relevo. E aí nós temos, além da posição geográfica do país, nós temos a sua dimensão territorial, também possibilita essa diversificação de formas de relevo, e entre outros fatores, mas principalmente a posição do território brasileiro no mundo e a sua extensão territorial. Isso explica a diversidade de formas de relevo que nós encontramos aqui, desde macroformas, como áreas de serra, áreas de montanha, mesmo montanhas desgastadas, as chapadas, aqueles relevos residuais que nós encontramos, principalmente nas regiões interioranas do país, formações areníticas mais resistentes que o seu entorno, enfim, escarpas, e formas peculiares, como por exemplo o nosso Vila Velha, os queimos, que também tem uma escala bem considerável, que a gente consegue encontrar localmente em alguns pontos específicos ao longo do território nacional. Então a geomorfologia também bastante diversa, muito desgastada. As altitudes do relevo brasileiro são altitudes não muito altas, Normalmente a gente tem áreas de planaltos com relevo, com altitude, melhor dizendo, que não ultrapassam os 1.200 metros, um relevo bastante modesto, altitudes bastante modestas. E aí, nesse sentido das altitudes, você deve lembrar que foram desenvolvidas ao longo das últimas décadas 3 classificações para o relevo brasileiro. A classificação do Haroldo de Azevedo, em 1940, na qual foi utilizado como único critério justamente a altimetria. A classificação do Aziz Nassib Al-Saber, que envolveu, além da altimetria, as questões climáticas, tanto é que ele vai ser o propositor dos domínios morfoclimáticos. Ele vai entender que o relevo brasileiro ele é produto, ele é resultado da estrutura geológica e da ação
dos elementos do clima, principalmente, né, chuva e etc. Ele vai entender também que existem diferentes formas de relevo em diferentes localidades do Brasil. O Brasil é um país bastante diversificado, cada região tem a sua particularidade. E nós temos, por fim, a classificação do Rio Grande do Sul, que é a mais atual, que é aquela que dá um detalhamento maior para a geomorfologia brasileira. Ele vai dividir, né, o relevo brasileiro em 28 unidades, sendo 11 planaltos, 11 depressões e 6 planícies. Né? Ele, inclusive, foi pioneiro na questão de introduzir o conceito de depressão no contexto do relevo do país. Então, basicamente, essa introdução é para você relembrar o que a gente trabalhou ao longo desse bimestre. Hoje nós vamos tratar especificamente, nessa aula nós vamos tratar especificamente dos solos brasileiros. Então, acompanhe, a geologia e a geomorfologia vão ser importantes para os solos brasileiros. Você já vai ver como. Então, os solos brasileiros. O que você conhece em relação aos solos do Brasil? Você conhece algum tipo de solo brasileiro? As características dos solos do Brasil, que é uma coisa bem geral, bem genérica. Conhece algum tipo? Já ouviu falar? Sabe como é que é o processo de formação do solo? Pois bem, acredito que você saiba, talvez não esteja lembrando. Se você lembrou, meus parabéns, vamos aprofundando ainda um pouco mais, vamos aprofundar um pouco mais. O Brasil, assim como a geologia, a geomorfologia, boa parte dos solos brasileiros também vão ser antigos. Ora, o solo ele é oriundo do quê? Qual que é a matéria-prima do solo? A principal, a rocha. Então, se você tem formações rochosas bastante antigas, isso significa que essa rocha ficou ali sendo intemperizada, sendo erodida por um longo tempo. E isso vai gerar, por conseguinte, um solo também bastante antigo, um solo envelhecido. Percebe? Então, de uma maneira geral, o Brasil, se a gente pegar o mapa do Brasil, todo o território nacional, a maior parte dos seus solos, a grande parte dos seus solos, serão solos profundos, serão solos profundos bem desenvolvidos, principalmente em áreas que a gente vai ter aí, áreas de planalto, áreas mesmo de planícies, os solos eles vão ser bastante profundos. Qual é o tipo de solo? Se deve lembrar, inclusive nós já trabalhamos isso, a Embrapa Solos, que é a empresa brasileira de pesquisa agronômica, ela classifica todos os solos brasileiros em 13 classes. Qual é a classe de solo predominante no nosso país? Ou qual é o tipo de solo que predomina no Brasil? O latossolo. Aqui, ó, o latossolo é o tipo de solo predominante no território brasileiro. Na página, deixa eu só olhar aqui, na página 8 do capítulo 9, os solos brasileiros, você consegue fazer justamente essa análise, você consegue observar a espacialização dos latossolos no território nacional. Você vai perceber que grande parte do território brasileiro vai ser recoberto por esse tipo de solo. E ele vai estar presente em todas as regiões brasileiras, os latossolos. E aí, o que você tem que saber, a grosso modo, em relação aos latossolos? Os latossolos são solos bastante lixiviados. Lembra o que é ser um solo bastante lixiviado? O que é um processo de lixiviação? É um solo bastante lavado. Então, o Brasil é um país tropical, então chove bastante, quase em todas as regiões do país, com exceção lá do Nordeste. E na medida em que essas chuvas vão ocorrendo, as águas elas vão lavando a parte superior, a camada superior do solo. Então, esse é o processo de lixiviação. A lavagem da camada superior do solo, onde a gente encontra grande parte dos minerais, os nutrientes das plantas, etc., estão nas camadas mais acima, e esses nutrientes eles são lavados. Isso ocorre principalmente quando não há um manejo adequado desse solo, quando esse solo está exposto, ou quando há um processo de aragem muito constante, um processo de revolvimento da terra muito constante. Então vai se caracterizar pela lixiviação, a retirada da vegetação, mesmo até queimadas. Queimada acaba com a vegetação e, por conseguinte, se chover, logo na sequência esse solo vai estar exposto e vai, os nutrientes que sobraram ali depois da queima, evidentemente, vão ser levados vertente abaixo. E são solos também bastante laterizados.
Então, você lembra o que é um solo laterizado? O solo laterizado é aquele em que há a formação de uma camada ferruginosa, principalmente na superfície. São solos que estão diretamente sob a ação da radiação solar. Então, o Brasil, como eu havia dito, boa parte deles está na área tropical, então a incidência de radiação solar é muito grande. E o Sol vai também promovendo algumas alterações químicas e físicas nesse solo e há a formação de uma camada ferruginosa próxima ao solo, o que impede, em grande medida, o aproveitamento desse solo para finalidade agrícola. Fica um solo mais resistente e duro, fica difícil de trabalhar, e também altera a composição química. Muitas plantas acabam sendo intolerantes a essa quantidade de ferro, óxido de ferro, a formação também de alumínio. Boa parte do território brasileiro em que nós encontramos latossolos é muito comum a presença de alumínio e as plantas são pouco tolerantes a esse elemento. Então é um problema também relacionado aos solos brasileiros. Professor, mas os latossolos, eles são todos iguais? Todo esse latossolo é velho, profundo e ruim para o aproveitamento agrícola? Nem todos. Os latossolos, eles vão ser, a gente já trabalhou isso em um momento anterior, os latossolos vão existir diferentes tipos. E claro que se você tem um latossolo, por exemplo, formado de um arenito, a rocha que deu origem a esse latossolo é um arenito, naturalmente você vai ter um solo muito arenoso, um latossolo arenoso, um latossolo. Qual é a composição do arenito? Você lembra? Basicamente quartzo, então um material ali muito ácido, muito saturado por acidez. Normalmente é um solo que a gente considera como distrófico, um solo que não vai ser propício para o desenvolvimento da agricultura. Por outro lado, se você tem um latossolo, por exemplo, que é oriundo da decomposição de rochas basálticas, como é o caso aqui do estado do Paraná, a gente tem ali no norte do estado, também na região oeste, aí nós vamos ter um solo muito propício para o desenvolvimento da agricultura, um solo profundo, não vai ser um solo pedregoso, vai ser um solo que vai facilitar o trabalho agrícola, o uso do maquinário, e também vai ser um solo quimicamente muito bom. Você deve lembrar que o basalto ele vai ser composto, dentre outros elementos, por ferro, magnésio, potássio, fósforo, entre uma diversidade de outros elementos químicos que são excelentes para o desenvolvimento das plantas. Então isso torna esses solos muito bons para a agricultura, solos bons para o uso agrícola, tanto que essa região aqui do norte do Paraná, o estado de São Paulo, uma parte também, e o oeste do estado sempre foi caracterizado pela produção agrícola, do café, da soja hoje em dia, entre outros. Tranquilo? E aí, esse solo, ao invés de ser distrófico, ele vai ser um solo eutrófico. Mas eles são, os latossolos, eles vão ter, sim, algumas diferenças. Por exemplo, a região amazônica, você já deve ter ouvido falar que a região amazônica, o solo, a floresta é muito pobre. Todo mundo, acredito que já ouviu falar sobre isso. Lá é latossolo. A grande parte da região amazônica é coberta por latossolo. Se você pegar uma região em que ocorre o chamado arco do desflorestamento, a região do estado de Rondônia, o sul do estado do Amazonas, do Pará, toda aquela região é recoberta por latossolo. Se você pegar toda a região central, a maior parte da região do central, do centro-oeste brasileiro, também vai ser recoberta por latossolos. E aí aqui essa classe de solo vai se estender até o sul do Brasil. Por que ele dá um foco nesse momento em relação aos latossolos? Porque é a classe de solo predominante. A gente vai trabalhar, evidentemente, com outros tipos de solos no território brasileiro, mas nesse momento o foco é nos latossolos, porque é a classe dominante. Você deve lembrar lá ainda, pessoal, que os solos, eles têm essa composição aqui, essa configuração. Lembra disso? Os horizontes do solo? Então a camada superior de um solo bem desenvolvido vai ser a camada O, a camada ali onde nós vamos ter o material orgânico. Logo abaixo nós vamos ter o horizonte A, onde a gente vai ter uma mistura de material orgânico com elementos minerais, bastante humus também. O horizonte B, onde a gente vai ter a concentração dos elementos pesados do solo, principalmente ferro, cobre, entre outros recursos, zinco, entre outros elementos. O horizonte C, algumas classificações nem trazem o horizonte C, já trazem direto o R, que seria a rocha matriz. Aqui nós temos a consideração do horizonte C, que é onde você vai ter um processo inicial de formação do solo.
a rocha vai decompondo, vai soltando ali diferentes partículas, né, pedaços do solo, vamos chamar assim, já com o material mais fino, né, formando ali o primeiro contexto de solo. E o R que seria a rocha matriz, a rocha que dá origem à